10 dias de oração. Oitavo dia. O último convite para vencer. Apocalipse 18, versículo 4 diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. A oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Lucas 23, versículo 34, não foi dirigida somente em favor dos que o condenaram e crucificaram. O impacto do sacrifício de Jesus revelado nessa súplica abrange todos nós hoje, incluindo aqueles que são parte da Babilônia. Antes do retorno de Jesus, o povo remanescente tem a tarefa de avisar os habitantes da Babilônia que eles devem deixá-la, para não serem cúmplices de seus pecados e para evitar sofrer as consequências dos flagelos que cairão sobre eles. Apocalipse 18, versículo 4. O que foi dito anteriormente é uma evidência palpável do amor de Deus, já que, como dizem as Escrituras, não é que o Senhor está tardando em cumprir o que prometeu. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, versículo 9. Hoje estudaremos o capítulo 18 de Apocalipse, com foco na missão do remanescente, bem como na queda e na destruição da Babilônia. Apocalipse 18, versículos 1 a 24. A queda da Babilônia. Apocalipse 18, versículos do 1 ao 3. Em Apocalipse 18, João continua descrevendo o juízo e a destruição da grande Babilônia, iniciado no capítulo anterior. Embora em ambos os capítulos João se refira à mesma entidade, em ambos os capítulos a Babilônia é descrita por lentes diferentes. Enquanto em Apocalipse 17 João usa a imagem de uma prostituta para se referir à Babilônia, Apocalipse 17, versículo 1 ao 6 e versículo 18, em Apocalipse 18 João a descreve como uma cidade economicamente poderosa, Apocalipse 18, versículos 9 a 19. Apesar dessas diferenças, a entidade descrita é a mesma: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. Ao começar o capítulo, João vê outro anjo descer do céu com grande poder. Apocalipse 18, versículo 1. A identificação desse anjo com o adjetivo outro indica que o ser mencionado em Apocalipse 18 não é o mesmo anjo que serviu de guia e intérprete na sessão anterior. Apocalipse 17, versículo 1 e versículo 7. A tarefa desse outro anjo consiste em continuar e reforçar a missão iniciada pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículos 6 a 11. E, em particular, explicar com profundidade o conteúdo da segunda mensagem, Apocalipse 14, versículo 8. Isto é, descrever a queda da Babilônia, Apocalipse 14, versículo 8 e 18, versículo 2. A segunda mensagem angélica declara que a Babilônia caiu e a acusa de fazer com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição, Apocalipse 14, versículo 8. O prenúncio traz à mente as palavras do profeta Jeremias, que denuncia que o vinho da Babilônia embebedava e atordoava os povos da terra. Jeremias 5, versículo do 1 ao 7. O ato de beber e o foco dado aos atos sexuais ilícitos destacam os ensinamentos espúrios da Babilônia, descrevendo como inimiga da verdade. Apocalipse 17, versículo 1 ao 2. Isso significa que a imagem da Babilônia em Apocalipse representa a religião falsa e apóstata organizada, elementos que João desenvolverá em Apocalipse 18. O quarto anjo que desce do céu o faz com grande poder, a ponto de iluminar a terra com seu brilho. Apocalipse 18, versículo 1. As circunstâncias sombrias em que os habitantes da terra se encontrarão nos últimos tempos e que são descritas por João em capítulos anteriores, Apocalipse 13, versículo do 11 ao 18, nos permite entender que a função desse outro anjo consiste em proclamar a mensagem final de Deus para a humanidade. Enquanto o inimigo mantém o mundo na mais escura treva doutrinária, a mensagem desse quarto anjo virá para iluminá-lo e libertá-lo das mentiras e enganos da Babilônia. A responsabilidade de dar esse aviso final recairá sobre o remanescente, que, em meio a experiências angustiantes, terá a difícil tarefa de abrir os olhos cegos de um mundo confuso pelos ensinamentos da Babilônia.
João acentua a importância da quarta mensagem ao apontar que o ser angelical exclamou com potente voz. Apocalipse 18, versículo 2. Ou seja, o anjo gritará tão alto que ninguém poderá afirmar não ter escutado. Isso significa que no tempo do fim, todos, sem exceção, ouvirão e estudarão a verdade bíblica. Consequentemente, quando chegar o momento do julgamento, ninguém poderá se desculpar dizendo que não estava ciente do que a Bíblia ensina. A proclamação dada pelo quarto anjo declara que a Babilônia caiu, acrescentando, como já mencionado, ao que foi dito pelo segundo anjo. Apocalipse 14, versículo 8. A imagem da queda da Babilônia, bem como outras metáforas elaboradas em Apocalipse 18, evocam oráculos do Antigo Testamento, e a destruição da Babilônia é uma delas. Isaías 21, versículo 9 e Jeremias 51, versículo 8. Essa é uma queda espiritual, bem como política. Os elementos religioso e mundano, Apocalipse 18, 2 e Apocalipse 18, 3, estão presentes na descrição do anjo, o que nos dá um vislumbre da razão pela qual a Babilônia cairá e será julgada. O elemento religioso de Babilônia é observado ao notar que ela se transformou em uma morada de demônios, bem como uma habitação e abrigo de espíritos imundos e aves imundas. Apocalipse 18, versículo 2. As metáforas expressas na acusação e que foram extraídas em particular do profeta Isaías, Isaías 13, versículo 11 ao 22 e 14, versículo 23, destacam o conteúdo falso e destrutivo que a Babilônia proclama. Os ensinamentos dos demônios abrangem tudo o que a Bíblia proíbe, tendo como único propósito se opor ao que Deus estabelece em sua palavra. Por exemplo, doutrinas que promovem a imortalidade da alma ou que buscam anular o sacerdócio de Jesus no santuário celestial, substituindo-o pela missa ou pelo confessionário. Não são bíblicas, mas foram construídas nas fornalhas da Babilônia. Da mesma forma, o componente político e mundano da Babilônia surge ao reparar a aliança que ela manteve com os reis e comerciantes da terra. Apocalipse 18, versículo 3. Os reis, por um lado, fornicaram com ela, destacando a união entre religião e Estado. Os mercadores, por sua vez, enriqueceram às custas de seus luxos sensuais. Apocalipse 18, versículo 3. Destacando o caráter secular da Babilônia, em ambos os casos a Babilônia revela a essência do que ela realmente é, uma organização falsa e apóstata. O convite para sair da Babilônia. Apocalipse 18, versículo 4 a 8. Em meio às provações e aflições que se seguirão, Apocalipse 13, versículo 11 a 18, o povo de Deus será chamado para revelar publicamente o verdadeiro caráter da Babilônia. Apocalipse 17, versículo 1 ao 6 e 18, versículo do 1 ao 3. Juntamente com isso, o povo remanescente tem a missão de convidar os habitantes metafóricos da Babilônia a saírem dela. Apocalipse 18, versículo 4. O que é impressionante é que a voz que proclama essa exortação chama os habitantes da Babilônia de povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. Da mesma forma que no Antigo Testamento, Deus admoestou os filhos de Israel a saírem da Babilônia e voltarem a Jerusalém. Isaías 48, versículo 20 e Jeremias 50, versículo 8. O Senhor faz o mesmo com aqueles homens e mulheres honestos e fiéis que fazem parte da cidade apóstata. É por isso que o Senhor os chama de povo meu, pois o Senhor conhece o coração e a vida daqueles que ainda não decidiram sair da Babilônia. Não conhecemos as intenções do coração humano, muito menos podemos julgar o que se passa na mente das pessoas. O livro de Provérbios ilustra perfeitamente isso, ao dizer: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Provérbios 16, versículo 2. O ato de sondar o espírito revela que o Senhor é o único que julga os corações dos seres humanos. Provérbios 21, versículo 2. E, portanto, ele tem o poder de determinar a sinceridade e a honestidade dos que vivem, talvez por ignorância, dentro das muralhas da Babilônia. O chamado que Deus faz aos que ainda estão na Babilônia tem o objetivo de eximi-los dos pecados pelos quais essa cidade será julgada. Apocalipse 18, versículo 4. Os pecados da Babilônia chegaram ao céu, e a paciência do Senhor está prestes a acabar. Apocalipse 18, versículo 5. A primeira tentativa de independência divina que os seres humanos fizeram após o dilúvio foi construir uma cidade e uma torre cujo topo chegasse ao céu. Gênesis 11, versículo 1 ao 4. Essa torre, chamada Babel, Gênesis 11, versículo 9, é um exemplo claro do que significa contrariar a ordem divina. Gênesis 8, versículo 16 a 17. Estabelecendo intenções e objetivos centrados no eu. Esse é, com certeza, um dos tantos crimes da Babilônia, que exclama de maneira arrogante: estou sentada como rainha,
não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Apocalipse 18, versículo 7. Os fatos de que os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, Apocalipse 18, versículo 5, Nova Versão Internacional, nos indica que a paciência de Deus tem um limite. Embora seja verdade que a paciência de nosso Senhor significa salvação, 2 Pedro 3, versículo 15, não é menos certo de que um dia Jesus virá e os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão, 2 Pedro 3, versículo 10. Naquele dia o Senhor dará vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, sofrendo penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, versículos 8 e 9. O convite do Senhor também busca dispensar os homens e mulheres sinceros que habitam na Babilônia dos castigos que a cidade sofrerá. Apocalipse 18, versículo 4. Não está longe o dia em que a vingança e a retribuição do Senhor serão manifestadas. Deuteronômio 32, versículo 35, Romanos 12, versículo 19. E será nesse momento que as palavras do anjo serão cumpridas contra a Babilônia. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Apocalipse 18, versículo 6, Nova Versão Internacional. Isso envolve reconhecer que a Babilônia será punida na proporção dos crimes que cometeu. Jeremias 50, versículos 15 e 29. E isso não será parcial, pois sua condenação é de caráter total, recebendo em um só dia pragas, morte, pranto, fome e fogo. Apocalipse 18, versículo 8. Veja também 18, versículo 10 e 19. Deus não tem prazer em executar o julgamento, muito menos em contemplar a angústia e a morte dos inimigos de Deus. Longe de desejar isso, o Senhor quer que os injustos creiam e se arrependam, 2 Pedro 3, versículo 9. Esse ponto é claramente exemplificado por Ezequiel, que afirma: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel 33, versículo 11. Devemos dar graças a Deus porque Ele é paciente e não quer que ninguém pereça. 2 Pedro 3, versículo 9. Embora o Senhor odeie o pecado, Ele ama o pecador. É importante não nos confundirmos ao aplicar essa frase em nossa vida como missionários da causa. Ao pregar, não esqueçamos que Deus ama os pecadores e quer que eles saiam da Babilônia. A condenação da Babilônia. Apocalipse 18, versículos 9 a 24. João descreve a destruição da Babilônia fazendo-nos espectadores do evento. Por um lado, observamos como os reis das nações e que foram seus amantes choram e lamentam sua destruição. Apocalipse 18, versículo 9. É até possível ver através dos olhos dos reis da terra como a Babilônia é queimada e escutar o pranto e lamento audível que eles expressam ao ver o fim da grande cidade. Apocalipse 18, versículo 9 e 10. Podemos fazer o mesmo participando da dor que os mercadores da terra declaram sentir ao verem como a Babilônia é consumida pelo fogo. Os comerciantes choram porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Apocalipse 18, versículo 11 a 15. Eles se beneficiaram economicamente, dando a entender com isso que foram parte do sistema apóstata e se aproveitaram vendendo uma religião sem graça e sem Cristo. Estes, assim como os reis da terra, exclamam abertamente em clara desconsolação a destruição da Babilônia, lançando pó sobre suas cabeças em sinal de aflição. Apocalipse 18, versículo 16 a 19. É importante recordar que essa descrição metafórica que retrata o fim da Babilônia visa criar uma reação de espanto entre aqueles que habitam a cidade e que Deus chama de povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. O barulho e a luz que caracterizam a falsa cidade um dia deixarão de existir, pois a cidade nunca mais será achada. Apocalipse 18, versículo 21 a 23. Em outras palavras, a advertência divina busca dar aos filhos e filhas de Deus uma opinião informada sobre o que acontecerá com a cidade. Apocalipse 18, versículo 21 a 24. E, portanto, com aqueles que nela habitam. Pelo contrário, o que Deus deseja é que seu povo rompa em vozes de alegria e gritos de triunfo, porque Deus finalmente fez justiça. Apocalipse 18, versículo 20. O convite é não ser parte do grupo que se lamenta pela destruição de Babilônia, mas por aqueles que se alegram em vê-la desolada.
Apocalipse 18, versículo 21 a 24. Isso porque Deus tem preparado uma cidade melhor, que, conforme a promessa, descende do céu e de Deus, a nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 9 e 10. Conclusão. Os perdidos ainda têm esperança, incluindo os que habitam metaforicamente na Babilônia. Chegará um dia em que todos, sem exceção, escutarão a verdade bíblica e serão chamados a sair da Babilônia. A resposta que cada um dará é pessoal e está enquadrada na liberdade de decisão que todo ser humano tem e desfruta. Nosso objetivo como crentes é proclamar. Portanto, o remanescente tem uma missão a cumprir, e essa tarefa inclui a proclamação dos pecados da Babilônia ao mundo. Convite. Agradeçamos a Deus que nos chamou para fazer parte deste povo e nos fez participantes dessa verdade maravilhosa. Oremos para permanecer fiéis e, ao mesmo tempo, para ser luminares em um mundo escuro. Finalmente, oremos para que, com amor e carinho, chamemos aqueles que moram na Babilônia para sair dela. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.